Tirania de Aço capítulo 830 Mais avanços militares. Berengar recostou-se em seu escritório e suspirou pesadamente enquanto tomava um grande gole de sua cerveja. Semanas se passaram desde que a celebração do Dia da Vitória terminou, e as famílias reais da Europa voltaram para suas casas. Com uma notável exceção. Durante a festa que Berengário havia oferecido aos seus convidados, ele havia negociado com o rei Alvar para que sua jovem neta Astrid ficasse em Kufstein e recebesse uma educação alemã. Talvez por ciúmes, Ingrid insistiu que ela fizesse o mesmo. O raciocínio de Berengário para tal arranjo foi duplo. Primeiro, garantiu a lealdade contínua dos países nórdicos e, segundo, promoveu um relacionamento saudável entre seu filho Christopher e sua pequena noiva. Ingrid forçando sua entrada na casa dele foi uma surpresa inesperada, mas bem-vinda. Berengário percebeu que a garota planejava ficar com Anne só para ela, e queria ver o filho derrubá-la de uma vez. Quanto ao que Berengário tinha feito nas semanas que se seguiram ao fim da celebração, ele estava projetando novos designs de armas para o eventual conflito com o Império Japonês. Itami era um coringa, e porque ele não a conhecia a extensão exata de suas capacidades tecnológicas, ou a extensão de seu conhecimento como reencarnadora, ele optou por se preparar para o pior cenário. Embora ele tivesse começado a produção de tanques Panther, rifles Marder e armas de infantaria modernas, ainda havia algumas coisas que ele temia que seriam necessárias em um conflito com um adversário próximo. Entre a lista de novas armas que Berengar havia projetado nas últimas 2 semanas, um deles era uma peça de artilharia autopropulsada de 15 centímetros que era conhecida em sua vida passada como um Mel. Berengário pretendia que a maioria de sua artilharia de campanha fosse mecanizada, para que pudesse acompanhar suas outras unidades mecanizadas. Por causa disso, ele escolheu a arma de artilharia autopropulsada da Segunda Guerra Mundial usada pelos alemães em sua vida passada. O Mel foi construído em um chassi especial conhecido como Geschützwagen III, e ele misturou o sistema de direção e direção do Panzer III com a suspensão do Panzer IV. Ele também fez uso de um dos motores mais modernos de Berengar e, por causa disso, era poderoso e confiável. Além da mecânica do veículo, ele tinha um canhão de campo SFH-18 de 15 centímetros montado na parte traseira. Que Berengar também projetou artilharia rebocável do mesmo padrão para substituir seus canhões de campo FK-27 de 7,5 centímetros existentes, bem como os canhões de campo K-27 de 10 centímetros mais poderosos. O SFH-18 de 15 centímetros disparou uma carga separada de 149 mm × 260 R com um alcance máximo de tiro de 13.325 metros e uma taxa de tiro de 4 projéteis por minuto. Com as peças de artilharia de 15 centímetros rebocáveis e autopropulsadas implantadas como padrão em suas unidades de artilharia, Berengar tinha um bom pressentimento sobre o poder destrutivo que lhe seria capaz de liberar no campo de batalha. No entanto, havia outra peça crítica de equipamento de campo de batalha que Berengário havia desenvolvido para uso em seu exército. Armas antiaéreas eram necessárias se a Alemanha lutasse contra um oponente armado com aeronaves. Embora Berengar já tivesse projetado vários dos projetos Minures para uso em seus navios de guerra, ele agora precisava de uma peça que pudesse ser rebocada para a batalha, estática para uso em fortificações e até autopropulsada por meio de um chassi blindado. Para esta opção, a Berengar escolheu o Flak 40 de 12,8 centímetros. O Flak 40 de 12,8 centímetros disparou um projétil explosivo de 128x 958 mm R que pesava 26 kg. Tinha uma elevação de -3 a +88 graus e um alcance máximo de tiro de 14.800 metros. Escusado será dizer que, como arma antiaérea, seria capaz de derrubar até mesmo sua própria aeronave. Além do Flak 40, que não só poderia ser rebocado para os campos de batalha por um caminhão de 5 toneladas, mas também poderia ser criado em um veículo blindado autopropulsado conhecido como Flaxling 40. Berengar havia desenvolvido outra peça antiaérea autopropulsada. No entanto, ao contrário do Flak 40, que foi projetado para derrubar aeronaves em altitudes mais altas, o Flankenpanzer IV Kugelblitz foi projetado especificamente para derrubar aeronaves de baixa altitude. O Kugelblitz fez uso do chassi Panzer IV, que foi modificado para aceitar os designs de motores superiores de Berengar.
Ele tinha um canhão automático antiaéreo MK-103 a 30 mm montado duplo dentro de uma torre fechada. Cada arma era capaz de disparar 450 tiros por minuto e fazia uso dos projéteis explosivos A30X-184B. Se uma aeronave de ataque ao solo chegasse perto deste veículo, seria disparada do céu com facilidade. Além das armas antiaéreas e das novas peças de artilharia, Berengário fez 3 peças adicionais de equipamento de infantaria. Armas especiais, por assim dizer. O primeiro foi um lança-chamas modelado após o Flammenwerfer 41. Era um lança-chamas leve e relativamente compacto que era capaz de lançar flamen a uma distância de 32 metros. A segunda arma de especialidade que Berengar projetou foi o Panzerfaust 250. Foi o último modelo de Panzerfaust emitido para as tropas alemãs durante a Segunda Guerra de sua vida passada, e era mais parecido com um RPG-2 do que com os modelos mais antigos do Panzerfaust. Não só o Panzerfaust 250 era recarregável, mas também era capaz de um alcance efetivo de 250 metros, enquanto penetrava um máximo de 200 metros de blindagem. Embora Berengário não soubesse se o Japão teria tanques no momento em que seus exércitos se encontrassem em batalha, ele achava que armar o maior número possível de soldados com lançadores antitanques e lançadores antiaéreos era uma boa ideia. Assim, a terceira e última arma de especialidade que ele projetou foi o Fliegerfaust B, que era um lançador antiaéreo de 20 mm projetado e emitido para as tropas alemãs nos últimos dias da guerra. Talvez se uma arma tão inovadora tivesse sido introduzida no início da guerra, ela teria causado um impacto significativo no esforço de guerra alemão. No entanto, na realidade, foi introduzido tarde demais e com poucos números para ter algum efeito real. O Fliegerfaust B disparou 9 projéteis explosivos propelidos por foguete de 20 mm com uma ampla dispersão em 2 rajadas separadas. Embora seu alcance fosse severamente deficiente em comparação com outros meios de armas antiaéreas, poderia ser útil se colocado em campo em grandes números, contra aeronaves voando baixo, especialmente aeronaves de ataque ao solo. Assim, Berengário queria que tantos soldados tivessem um Fliegerfaust ou um Panzerfaust em caso de guerra contra o Império Japonês. Estas eram todas as armas que Berengário tinha feito nas últimas semanas. No entanto, no momento, ele havia acabado de trabalhar em um tipo muito importante de navio. Se Berengário quisesse lutar com o Japão, precisaria estabelecer colônias, ou pelo menos bases militares no Pacífico, para poder se rearmar e reabastecer seu esforço de guerra. Isso significava que ele provavelmente estaria travando uma guerra contra o Japão pelo controle da região. Se fosse esse o caso, ele precisava de uma embarcação de desembarque especializada para transportar suas tropas e veículos para a batalha. Naturalmente, ele modelou esta embarcação após o tanque Mark 8 Landing Craft, que era uma grande embarcação de desembarque projetada pelos americanos para transportar tanques e outros veículos blindados para as costas das ilhas do Pacífico. Embora também pudessem ser usados para transportar tropas. A embarcação tinha 225 pés de comprimento e podia transportar 8 tanques, 13 caminhões ou 350 toneladas de carga em um alcance de 4.000 milhas náuticas. Ele também tinha um armamento de 4 canhões automáticos MG-151 20 mm. Tendo acabado de terminar os projetos para esses projetos, Berengário ganhou uma pausa. O que ele estava desfrutando até que uma batida ressoou do outro lado de sua porta, seguida por uma voz mansa que ele reconheceu instantaneamente. Sua Majestade, você está ocupado? Berengar terminou sua cerveja e jogou a garrafa sem esforço pela sala e no lixo antes de responder à garota que esperava pacientemente do outro lado da porta de seu escritório. Está aberto para pode entrar. Com isso dito, a porta se abriu para revelar a figura da princesa indiana adolescente, que se desenvolveu rapidamente desde sua primeira chegada a Kufstein, quase um ano atrás. Priya sofria de desnutrição durante a maior parte de sua vida e, por causa disso, era bastante pequena e esbelta quando apareceu pela primeira vez no Reich. No entanto, após quase um ano não apenas de nutrição adequada, mas de exercícios regulares, ela agora estava começando a se parecer com uma jovem deslumbrante, e por que não? Ela já tinha 14 anos. Embora a menina ainda tivesse alguns anos antes de estar totalmente crescida, Berengário estava satisfeito com seu progresso. No entanto,
Ele não deixou seu olhar inquisitivo aparecer em seu rosto. Em vez disso, ele apenas descansou o queixo em suas mãos curvadas quando algo mais chamou sua visão. Na mão de Priya havia uma bandeja cheia de 2 pratos. Nesses pratos havia o que parecia ser curry e outro alimento básico da culinária indiana. Berengário ficou bastante surpreso que a menina lhe trouxesse a comida de sua terra natal e estava prestes a perguntar sobre sua origem quando a menina falou com um sorriso orgulhoso no rosto. Eu comecei a cozinhar recentemente. É uma coisa para passar o tempo quando estou aqui no palácio depois do horário escolar. Há alguns livros interessantes no mercado sobre as técnicas culinárias de países estrangeiros. Aparentemente, os comerciantes alemães viajaram pelo mundo e registraram as receitas de várias culturas que agora vendem com lucro. Gostei particularmente da comida da minha terra natal. Isto é pacoura de frango e cabra ao curry. Eu esperava compartilhar uma refeição com você e parabenizá-lo por sua vitória. Berengário olhou cautelosamente para a garota sentada à sua frente. Ele estava profundamente desconfiado de seu comportamento. Havia poucas coisas melhores neste mundo do que ter uma garota bonita fazendo uma refeição caseira, e essa era uma de suas fraquezas. Ele teve certeza de que a garota estava atrás de alguma coisa quando descaradamente pegou um pedaço de frango do prato e provou. Priya, no entanto, parecia profundamente interessada em como Berengar se sentia em relação à sua comida, e inocentemente olhou para ele com esperança em seus olhos de esmeralda. O que acabou forçando Berengário a suspirar derrotado e revelar seus pensamentos sobre o prato. É muito bom. Esqueci o quanto sentia falta de comida indiana. Esta declaração confundiu Priya. Pelo tom de voz de Berengário, era como se ele estivesse falando como se tivesse comido comida indiana há muito tempo, mas o comércio entre aquela região do mundo e o Reich era relativamente recente. Apesar de sua curiosidade, ela manteve a boca fechada, não querendo ofender o poderoso Kaiser. Berengar então deu uma mordida na cabra ao curry e exclamou de prazer enquanto apontava o garfo para Priya e a cumprimentava. Isso é muito bom. Você tem muito talento como chefe. Continue assim, e um dia você fará do seu marido um homem muito feliz. Berengário tinha acabado de dizer essas palavras casualmente sem pensar muito nelas, mas Priya havia lido nelas mais do que ele pretendia, e imediatamente corou enquanto abaixava a cabeça. Muito envergonhado para encontrar o olhar do Kaiser. Assim, passou o resto da refeição em silêncio, regozijando-se ao ver Berengário saborear a sua cozinha. Tirania de Aço Capítulo 831 Crimes de guerra japoneses na Coreia. Itami ficava em um edifício situado na fronteira nordeste da dinastia Ming. Ela tinha uma expressão frustrada em seu rosto bonito enquanto se sentava em frente ao rei Joseon. A discussão deles estava sendo mediada pelo imperador Ming. O trio de monarcas asiáticos se reuniu hoje para discutir uma solução para a guerra em curso na Península Coreana. 6 meses se passaram desde que as comemorações do dia da vitória de Berengário terminaram, e enquanto o Kaiser estava ocupado mecanizando suas forças armadas nos preparativos para sua invasão do Império Anandpur, Itami estava preso em um impasse brutal. Apesar de seus melhores esforços, a imperatriz japonesa e seus soldados não conseguiram avançar para o norte. Cada tentativa de fazê-lo foi recebida com uma feroz troca de tiros entre os insurgentes de Joseon e o exército imperial japonês. Dezenas de milhares de soldados japoneses jazem mortos nesta campanha e centenas de outros morrem a cada dia. Ela até foi forçada a retirar seus soldados das cidades ocupadas no sul e movê-los para o norte em direção às linhas de frente. Uma estratégia que acabou dando errado. À medida que suas forças se redistribuíram do sul, para apoiar o esforço de guerra no norte, o Império Alemão fez uso de seus representantes de Joseon para armar e fornecer os supostos rebeldes no território ocupado pelos japoneses. Lutando contra uma insurgência em 2 frentes, Itami foi forçada a retirar suas forças ao sul do que já foi conhecido como Paralelo 38 em sua vida passada, e lidar com aqueles que ousaram se rebelar contra seu governo. Como a imperatriz japonesa não tinha mão de obra para lutar uma guerra de 2 frentes, ela se encontrou com o rei Joseon de má vontade para resolver sua disputa de uma maneira que favorecesse seu império. Ela tomou um gole do chá fornecido pelo imperador Ming com uma carranca no rosto antes de apontar para o mapa e a linha que ela havia escolhido para dividir o reino de seu inimigo. Tudo ao norte desta linha pertencerá ao reino Joseon. Quanto ao sul, todos reconhecerão sua anexação ao Império Japonês. Estes são os termos que decidi,
E nada neste mundo me obrigará a mudar de ideia. Ou aceite a paz que lhe ofereço, ou esmagarei seu pequeno e patético reino, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Embora o rei Joseon quisesse recusar a oferta de Tami, antes que pudesse fazê-lo, um de seus delegados, que sussurrou algo em seu ouvido, rapidamente o cutucou nas costelas. Ele acenou com a cabeça em silêncio 3 vezes antes de concordar com os termos de Tami. Um ato que acabou surpreendendo a jovem. Muito bem, se estes são os termos que você me apresenta, eu os aceitarei. Por enquanto. Mas não se engane, um dia as terras que você me roubou voltarão às mãos de minha dinastia. Espero estar por perto para ver seu rosto quando tal realidade vier à existência. Depois de dizer isso, o rei Joseon se levantou de seu assento e se curvou para o imperador Ming antes de sair da sala junto com sua delegação. Quanto a Itami, ela apenas fez beicinho. Embora tivesse conquistado algum território com reservas de ferro, bem como outros recursos industriais, sentia como se tivesse perdido para um certo alguém no extremo oeste. Enquanto seu procurador no Império de Bengala ainda não havia começado a conquista de seus vizinhos, o Kaiser rapidamente implantou suas forças na Península Coreana e rebateu sua invasão. Ela agora precisava lutar contra guerrilhas no território que ocupava, garantindo ao mesmo tempo que o minério de ferro fosse colhido e enviado com sucesso de volta ao continente japonês. Por enquanto, ela desistiria de suas ambições de conquistar a Coreia do Norte e, em vez disso, concentraria seus esforços no território que controlava. O objetivo de sua invasão não era a vitória total, mas a obtenção da matéria-prima necessária para modernizar suas forças armadas. Ela havia conseguido esse esforço até certo ponto e, assim, ela poderia morder a proverbial bala, por assim dizer. Itami agradeceu ao imperador Ming antes de sair da reunião. Ela passou as próximas horas em um navio de volta a Busan, onde seu controle era mais seguro. Ao desembarcar de sua embarcação, Itami foi recebida por um mensageiro de seu exército que tinha um olhar sombrio no rosto. Antes que a mulher pudesse perguntar o que estava errado, ele deixou escapar a resposta. Itami-sama, ocorreu uma situação na sua ausência. Itami só pôde olhar para a expressão assustada do soldado e supor o pior. Ela suspirou pesadamente antes de levar o homem para um prédio próximo e instruí-lo a informá-la sobre o que aconteceu enquanto ela estava negociando com o rei Joseon. Enquanto Itami estava ocupado se encontrando com o rei Joseon e o imperador Ming para discutir o fim das atuais hostilidades. Seus soldados estavam realizando operações anti-insurgência em um vilarejo nos arredores de Gwangju. Como em muitas das cidades do sul, os plebeus pegaram em armas contra seus ocupantes japoneses. A Alemanha forneceu essas armas através de suas rotas comerciais com o Império Ming, que se abriu depois que o príncipe Mingzhuzi retornou à sua terra natal e convenceu com sucesso seu pai a concordar com os termos de Berengário. Após quase um ano de intensas operações de combate na Península Coreana, os soldados do exército de Itami estavam ficando cheios de paranoia e angústia. Há um ano, esses homens eram simples camponeses, cuidando de campos de arroz no Japão. Agora, eles eram soldados, armados com armas que não entendiam completamente, e enviados para uma terra estrangeira para lutar contra um inimigo desconhecido para garantir o ferro. Seja nas montanhas Taibaeco ou nas ruas das cidades, esses recrutas seriam aleatoriamente atacados por armas que rivalizavam com as suas. A esses homens foi prometida uma guerra rápida que inevitavelmente resultaria em uma vitória total para o Império Japonês. E, no entanto, agora sua imperatriz, uma mulher que subiu para sua posição matando a anterior família imperial divina, estava negociando com o rei Joseon pelo controle parcial da península. Assim, pode-se ser um pouco compreensivo quando eles perceberam que os soldados japoneses que estavam vagando por uma aldeia aleatória estavam bêbados de saquê, drogados de ópio e paranoicos além da crença enquanto marchavam para frente, imaginando quando e de onde seriam abertos fogo contra eles. Os olhos dilatados de um jovem cabo corriam de um lado para o outro, por toda a aldeia, procurando por qualquer sinal de ataque potencial. Seu coração estava acelerado, talvez por causa do ópio que acabara de fumar, enquanto levantava o rifle e o apertava com força contra o peito. Como se fosse sua tábua de salvação. Enquanto ele entrava em pânico, seu suboficial, que estava fortemente intoxicado por uma garrafa inteira de saquê, riu dele. Tanaka dono. Se você continuar assim, você vai me deixar ansioso. A vila já foi revistada por contrabando.
Estamos aqui apenas como uma demonstração de força. Então pare de me assustar. O homem chamado Tanaka não suspirou de alívio. Em vez disso, continuou a olhar para o outro lado da aldeia, perguntando-se se o que estava vendo era realidade. Assim que ele estava prestes a responder ao seu suboficial, um trovão alto estalou no ar, fazendo com que ele levantasse sua arma e atirasse sem rumo na aldeia. Apesar de não haver baixas infligidas aos soldados japoneses, eles entraram em pânico com o som dos tiros e, em vez disso, dispararam aleatoriamente em direção aos prédios próximos, na esperança de atingir a ameaça invisível. Em vez disso, as balas rasgaram as casas de palha e mataram qualquer ser vivo com o qual entrassem em contato. Mulheres, crianças, idosos. As balas não discriminavam, nem os homens que as dispararam. O capitão, que era um veterano do exército de Tami, tentou reunir suas forças em uma tentativa desesperada de manter a ordem, mas era tarde demais. Com o primeiro tiro disparado, homens como Tanaka, que estavam sob o efeito de alguma substância ilícita, não tinham rima ou razão. Eles simplesmente atiravam em qualquer coisa que se movesse. Enquanto os soldados do exército japonês disparavam aleatoriamente na vila, os moradores de Joseon começaram a fugir de suas casas. No entanto, o êxodo repentino de pessoas fez com que os soldados japoneses entrassem em pânico, e eles rapidamente abriram fogo contra os civis desarmados, massacrando-os no local. Sem saber onde estavam os insurgentes, se é que havia algum, os soldados japoneses lançaram suas granadas recém-lançadas que foram modeladas no tipo 97 da Segunda Guerra Mundial nos edifícios, explodindo qualquer um que ficasse para trás em pedaços de carne e incendiando suas casas. Foi somente depois que esse massacre foi concluído, que os soldados japoneses investigaram a cena para descobrir que não havia aldeões armados para começar, e em vez disso, a explosão que iniciou a matança sem objetivo foi o resultado de um menino brincando com fogo de artifício. Quando Itami soube que seus soldados haviam massacrado uma aldeia inteira, até a última mulher e criança sem motivo válido, ela decapitaria pessoalmente os 100 homens envolvidos como uma demonstração pública de sua autoridade, um ato que só pioraria o moral da população. O exército japonês. Tirania de Aço Capítulo 832 Avanços militares japoneses. Outros 3 meses se passaram desde o dia em que os soldados de Itami massacraram uma aldeia inteira. Um incidente que desencadeou toda uma nova onda de insurgência na porção sul da península coreana. Itami, talvez temendo por sua própria segurança pessoal, retornou ao continente japonês, deixando o controle das forças na Coreia sob o comando de seu líder general Shiba Kiyohiko. Ao retornar ao Japão, ela começou instantaneamente a desenvolver novas tecnologias para aumentar sua produção industrial e suas capacidades militares. Garantindo vastos depósitos de ferro, carvão e outros recursos industriais importantes nas montanhas Taibei. Itami imediatamente mudou seu foco para construir uma poderosa frota de navios de guerra capaz de enfrentar o Reich. Embora demorasse vários anos até que o primeiro desses gigantes de aço pudesse zarpar, ela sentiu que esses navios de guerra que ela modelou a partir dos dreadnoughts da classe Nagato de sua vida passada eram mais do que capazes de lidar com qualquer coisa que o Reich tivesse construído para conquistar os mares, e ela estava certa, supondo que pudesse construir o suficiente deles para combater os números da Kriegsmarine. Ela também iniciou a produção de destroyers da classe Momi, battlecruisers da classe Kongo e submarinos Kaiju VI, classe Ru-33. Quantos navios ela seria capaz de criar nos próximos anos ainda não se sabia. No entanto, ao contrário da atual frota de navios da Era da Grande Guerra de Berengário, os de Itami seriam modelados após os introduzidos durante o período entre guerras de sua vida passada, dando-lhe uma ligeira vantagem tecnológica. Naturalmente, os navios de guerra eram mais do que apenas aço e torres, e por causa disso Itami havia estabelecido os projetos para o desenvolvimento de rádio e outros sensores importantes. Ela sabia o suficiente sobre seu projeto para fazer a bola rolar, de modo que em 2 ou 3 anos, quando os cascos de suas naves estivessem concluídos, seus cientistas pudessem rapidamente converter as naves para aceitar radar, radiocomunicação e sonar. Outras inovações militares que ela projetou foram novas armas de infantaria, como o rifle semiautomático Tipo 4. Embora existisse apenas como um projeto de protótipo em sua vida passada,
Itami era especialista em engenharia mecânica e rapidamente terminou o design da arma para que fosse teoricamente uma peça confiável e durável de hardware militar. Ela também projetou uma cópia da metralhadora Type 99 Lead, da metralhadora pesada Type 92, da pistola semiautomática Type 14 e da submetralhadora Type 100, fazendo melhorias onde necessário. Além das armas de infantaria, ela também ordenou a fabricação do Type 38 75mm fiel de gun que ela havia projetado anteriormente, mas interrompeu a produção devido à falta de recursos e até expandiu sua artilharia adicionando canhões maiores como o Type 92 10cm Canon. Embora Itami pudesse projetar os projetos básicos dessas armas, eles exigiriam testes completos e melhorias de sua própria equipe de engenheiros. Um processo que poderia facilmente levar um ano ou possivelmente até 2 antes de serem fabricados em qualquer capacidade funcional. A Itami selecionou esses engenheiros por sua inteligência e compreensão da mecânica. A partir do momento em que assumiu o poder como imperatriz, ela deu a eles um curso intensivo de educação básica e princípios de engenharia e, nos anos seguintes, expandiu seus conhecimentos com base nas informações que conhecia de sua vida passada. Desde que ganhou o ferro e o carvão necessários para abastecer sua crescente indústria, Itami concentrou-se na expansão de suas forças armadas e as equipou com os mais recentes uniformes, modelados de acordo com os emitidos para soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial de sua vida passada. A jovem imperatriz sabia que levaria algum tempo até que ela garantisse os depósitos de petróleo necessários para criar veículos modernos, e delineou um plano de invasão para suas forças armadas em rápido crescimento para tomar Hokkaido, o reino de Ryukyu e Indonésia nos próximos 2 a 3 anos. Com a introdução de armas modernas no campo de batalha pelo Império Alemão, Itami não teve mais coragem de liderar suas tropas para a batalha e, em vez disso, concentraria todos os seus esforços na administração, garantindo o crescimento adequado do Império Japonês. No entanto, antes que ela pudesse reformar o Império em um estado mais moderno, ela precisava eliminar os traidores em seu meio que vazaram sua invasão para o rei Joseon e alertaram Berengar von Kufstein sobre sua presença. Embora ela não soubesse quem eram os homens que haviam traído, ela ordenou que seu Kenpeita conduzisse uma investigação secreta sobre suas identidades. No momento, Itami estava há 3 dias trabalhando em suas inovações tecnológicas e reformas governamentais. Ela não tinha tomado banho e mal tinha comido. Foi só agora que ela teve um momento para pensar por si mesma que ela percebeu o quanto ela fedia. Com isso, ela decidiu visitar sua fonte termal pessoal e lavar a sujeira que se acumulou em seu corpo intocado. Depois de pegar uma muda de roupa adequada, Itami entrou na fonte termal, onde ela se esfregou antes de descer para a poça de água fumegante. Ela não pôde deixar de exalar pesadamente em relaxamento enquanto se recostava na borda do onsen enquanto olhava para as estrelas acima. Agora que a jovem estava finalmente sozinha com seus pensamentos, ela não podia deixar de refletir sobre o desastre da invasão coreana. Ela continuou repetindo um nome várias vezes em um leve sussurro enquanto tentava entender o homem contra quem estava lutando. Berengar von Kufstein? Berengar von Kufstein? Quem é você? Quanto mais Itami tinha tempo para pensar, mais ela percebia que uma guerra total com o rei Shi era uma batalha perdida. Embora ela pudesse fazer o exército alemão sangrar, a derrota era quase uma certeza. Se ela estava realmente dedicada a lutar com a Alemanha, ela precisaria fazê-los sofrer a tal ponto que eles seriam forçados a negociar com ela. Se ela quisesse alcançar tal resultado, ela precisava forçá-los a uma campanha semelhante à que a América lutou na Segunda Guerra Mundial. Itami ainda não sabia exatamente quão avançados eram os exércitos de Berengário, mas teve uma boa ideia por causa dos rumores que circulavam pela dinastia Ming sobre uma terra distante com aeronaves rígidas e veículos blindados impulsionados sem a necessidade de corcéis. Zuzi ficou tão surpreso com o desfile do dia da vitória que muitas vezes se gabava do que tinha visto. Por causa disso, Itami tinha uma ideia de onde Berengar estava tecnologicamente falando. Nas palavras de Sun Tzu, conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Itami sabia que ela havia começado seu reinado mais tarde neste mundo do que seu rival, e por causa disso, ela estava muito atrás dele. No entanto, foi essa realmente a razão pela qual Berengar o havia derrotado na Coreia. Afinal, além de alguns pequenos combates com o que ela supôs serem suas forças especiais,
A maior parte de sua derrota veio nas mãos dos insurgentes locais armados com as mesmas capacidades militares que ela mesma tinha. Quando ela pensou sobre isso, Itomi se sentiu em conflito. Berengário havia vencido em seu próprio jogo, quando ninguém mais nesta vida tinha. Embora ela se sentisse amarga por suas perdas, ela também sentia algo mais: respeito pelo homem contra quem estava lutando. Assim que ela pensou isso, as portas da fonte termal se abriram e duas figuras femininas se revelaram. Itomi ficou atordoada quando viu a visão de sua irmãzinha e sua mãe entrar em seu banho, e ela não pôde deixar de expressar sua descrença. Momo-chan? Mibusa. Antes que ela pudesse questionar por que eles estavam na capital, Momo pulou no banho e abraçou Itami, seu próprio busto substancial pressionado contra o peito pálido de Itami, criando uma visão que qualquer homem gostaria de ver, enquanto o adolescente a sufocava. Irmã mais velha com carinho. Nei-sama. Você está surpreso em me ver? Itami riu. Ficou realmente surpresa ao ver sua irmãzinha Itami Momo em sua fonte termal privada e isolada. Ela só podia olhar para sua mãe, que graciosamente se sentou na poça de água fumegante ao lado de suas duas filhas nuas, e condenar a mulher por violar seu santuário sem aviso prévio. Mibusa, você deveria ter me dito que estava vindo. A beleza madura olhou de volta para sua filha errante antes de repreendê-la sobre sua escolha de palavras. Quantas vezes eu tenho que dizer para você me chamar de Okasan? Eu trouxe você para este mundo, e ainda assim você é sempre tão frio comigo. Além disso, eu informei seus servos que sua irmã e eu estávamos chegando no capital, e foram eles que nos conduziram ao palácio. Como você acha que eu encontrei aqui? As sobrancelhas de Itami se ergueram quando ela ouviu isso. Seus próprios servos não se preocuparam em informá-la da chegada de sua família. Então, novamente, ela deu ordens muito explícitas para não perturbar seu estudo. Ela só tinha a si mesma para culpar por esse resultado. Talvez fosse a intuição de uma mãe, mas Mibusaia percebeu imediatamente que algo estava acontecendo com sua filha, e ela adivinhou com precisão o que era, baseado nas bochechas coradas da menina. Você estava pensando em um menino antes de entrarmos. Vá em frente e conte tudo à sua mãe. Momo instantaneamente olhou para sua irmã mais velha com uma expressão animada e perguntou a ela tudo sobre esse homem misterioso antes que Ryo pudesse negar as alegações de sua mãe. Você encontrou um homem. Estou tão feliz por você. Quem é ele? Posso conhecê-lo? Itami só podia rosnar de frustração enquanto tentava convencer as duas mulheres intrometidas de que não havia um homem em sua vida. Não há nenhum homem. Eu estava pensando no inimigo que estou enfrentando atualmente, e na derrota que sofri nas mãos dele. No entanto, essas palavras não convenceram a mãe de Itami nem um pouco. Em vez disso, um sorriso astuto se formou nos lábios da mulher enquanto ela repetia as palavras que Itami sempre dizia para ela. Você não é aquele que sempre disse, e cito, eu me recuso a me estabelecer e me casar até encontrar o homem que é capaz de me derrotar na batalha. Então você está dizendo que finalmente conheceu esse homem? Quem é ele? Oh, ele é talvez o príncipe Minzuzi. Ouvi dizer que ele é um homem muito bonito. Itami ficou vermelha de vergonha ao ouvir suas próprias palavras repetidas para ela. Ela havia dito muitas vezes palavras tão desavergonhadas no passado para evitar o casamento, e só agora ela estava percebendo que Berengário havia cumprido suas qualificações. Mesmo que fosse apenas uma guerra por procuração, Berengário ainda havia derrotado no campo de batalha. Inferno! O homem tinha literalmente feito ela se mijar de medo. No momento em que ela se lembrou disso, Ryu ficou ainda mais envergonhada e cobriu o rosto antes de gritar com sua mãe e irmã. Saia daqui. Estou tomando banho. Mibusaia imediatamente entendeu mal as palavras de Itami e acenou com a cabeça com um sorriso em seu lindo rosto antes de guiar Momo para fora da fonte termal. Eu entendo. Você precisa de algum tempo sozinha enquanto pensa em seu homem. Estaremos lá embaixo, venha nos encontrar quando terminar. Antes que Itami pudesse responder às palavras descaradas de sua mãe, a mulher já havia fugido com a sua outra filha a tiracolo, deixando Itami como um desastre envergonhado enquanto abraçava os joelhos contra o peito e pensava profundamente sobre o que sua mãe havia dito. Tirania de Aço capítulo 833. Primeiro voo. Ao longo do ano passado, desde a celebração do Dia da Vitória, Berengar estava ocupado desfrutando de sua breve Pax Germania. Uma era de paz e prosperidade para o Reich como nunca tinha visto antes. Imediatamente após terminar seus mais novos designs de armas,
Berengar começou a revolucionar a economia. Com os avanços em materiais sintéticos, Berengar agora pode fazer uma moeda semelhante a papel baseada em polímero para substituir o uso de moedas. As vantagens disso era que era quase impossível para os criminosos falsificarem. Como o taler era a moeda mais comum usada no Reich, Berengário decidiu imprimir notas com base em seu valor. Uma das novas marcas de ouro, que foi nomeada como tal para representar o padrão ouro, valia 100 pfennigs. Poderia ser impresso em valores de 1, 5, 10, 20, 50 e 100. 100 marcos sendo o equivalente à moeda Gulden emitida anteriormente. Quanto aos pfennigs, eles vinham há muito tempo em uma variedade de valores, como 1, 5, 10, 25 e 50. Portanto, não havia necessidade de cunhar novas moedas. Quanto às moedas de talher e Gulden, ainda eram uma forma válida de moeda, valendo tanto quanto antes da introdução do papel moeda. No entanto, a conveniência de ter notas fez com que as pessoas trocassem rapidamente suas moedas por notas. Nesses 9 meses, a eletricidade tornou-se mais comum em todo o Reich, com cidades inteiras passando por modernização. O aumento da demanda por eletricidade ocasionou a construção de usinas hidrelétricas em toda a pátria. O início da era elétrica também estimulou novas invenções de cientistas e engenheiros alemães, como a geladeira, o caminhão refrigerado e o vagão refrigerado, permitindo a transferência de carne e produtos por todo o Reich sem medo de deterioração. Os rádios tornaram-se mais comuns, assim como as câmeras, com fotos sendo tiradas regularmente em todo o Reich por entusiastas, bem como por jornalistas. Não passavam dias sem uma infinidade de fotos no papel. Por causa disso, as empresas estavam trabalhando em maneiras de melhorar as câmeras e tiveram sucesso em seus esforços. Já não existiam as velhas câmeras de caixa que eram usadas no passado. Na verdade, a mais nova câmera portátil era semelhante ao modelo Leica da vida anterior de Berengar. Os agentes de Linde adoraram este dispositivo, pois o resto do mundo desconhecia totalmente o que era uma câmera, e eles podiam facilmente tirar fotos de suas operações, permitindo que um conjunto muito maior de inteligência seja coletado. Estes foram apenas alguns dos muitos avanços na tecnologia alemã, aproximando o Reich cada vez mais do período entre guerras da vida passada de Berengário. À medida que o Reich entrava em uma nova era, o mesmo acontecia com os seus militares. O exército alemão foi redesenhado desde o início para apoiar os novos veículos mecanizados, que se tornaram mais comuns entre as fileiras a cada dia que passava. Por causa disso, as brigadas de combate tornaram-se a principal unidade implantável do exército alemão. Quanto à guarda de fronteiras, foi retirada da responsabilidade do Departamento de Defesa e transformada em agência de aplicação da lei. Aqueles que desejavam ainda servir nas Forças Armadas foram transferidos para o componente ativo do Exército, enquanto os demais foram instruídos em suas responsabilidades como oficiais de manutenção da paz. A Guarda Costeira também foi transferida para uma agência de aplicação da lei, onde não navegou mais em poderosas fragatas blindadas, mas fez uso de embarcações de ataque rápido modeladas após os barcos PT da Marinha do ZEUA da Segunda Guerra Mundial da vida passada de Berengário. Esses navios foram projetados para pesquisar as costas e interceptar quaisquer atividades ilegais no mar. Eles também poderiam lançar torpedos no caso de uma embarcação naval hostil se aproximar das águas territoriais alemãs. Embora tal evento fosse improvável. Quanto à marinha, estava passando por uma rápida modernização. As antigas fragatas blindadas estavam sendo reformadas e vendidas para a dinastia Ming, enquanto eram substituídas por navios de guerra, cruzadores de batalha e destroyers. A essa altura, o número de contratorpedeiros e submarinos que a marinha alemã tinha estava na casa das dezenas. Demorou cerca de 6 meses para que esses navios fossem concluídos, e a Alemanha tinha muitos estaleiros. Falando nisso, o número de estaleiros quase dobrou nos últimos dias, à medida que mais e mais deles terminavam a construção ao redor do Reich. O plano de Berengar era concentrar-se na construção de porta-aviões, a ser apoiado por grupos de ataque de porta-aviões. Cada grupo de ataque de porta-aviões consistiria em um porta-aviões, um navio de guerra, 2 cruzadores de batalha, 10 destroyers e 2 submarinos. Assim, de seus 30 estaleiros atualmente ativos, 4 estavam construindo porta-aviões, 4 estavam construindo navios de guerra, 8 estavam construindo cruzadores de batalha,
5 estavam construindo destroyers, 8 estavam construindo U-boats e 1 estava construindo embarcações de ataque rápido. Metade desses estaleiros já estava na produção dos navios maiores há quase um ano, e a outra metade estava apenas começando. A razão pela qual tantos estaleiros foram dedicados aos navios maiores foi porque eles levaram entre 2 a 3 anos para serem construídos. Com 5 estaleiros dedicados a contratorpedeiros e submarinos, a Alemanha poderia construir entre 10 a 15 contratorpedeiros e uma quantidade igual de submarinos no tempo necessário para construir um porta-aviões, encouraçado ou cruzador de batalha. Finalmente, havia a Luftwaffe, que ainda não estava oficialmente estabelecida. No entanto, no momento, Berengar estava sentado em um aeródromo no meio da Áustria. Esta base foi construída para testar os protótipos das numerosas aeronaves que Berengar havia projetado. Através de um ano de colaboração com seus engenheiros, eles finalmente desenvolveram o primeiro protótipo funcional. Naturalmente, como o homem que nunca deixou de perseguir a glória, Berengário teve que ser lembrado como o primeiro homem a voar neste mundo. Por causa disso, ele estava vestido com um traje de voo modelado após aqueles emitidos para os pilotos da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial de sua vida passada. Sobre este traje de voo havia uma jaqueta de couro preta. Ele usava um solidel de couro preto que integrava suas comunicações, bem como uma máscara de oxigênio que estava conectada ao veículo. Berengar nunca havia pilotado um avião antes, mesmo em sua vida passada, e passou por um treinamento mínimo para essa empreitada. Quero dizer, que treinamento você poderia realmente fazer sem aeronaves funcionais e simulações avançadas? Por causa disso, ele usava o anel de sol, caso ele caísse, o que era uma possibilidade provável. Ele podia ouvir a voz que pertencia a um de seus generais pelos comunicadores enquanto o homem expressava profunda preocupação com a segurança do Kaiser. Meu Kaiser, eu acho que isso é uma péssima ideia. Nós não temos ideia se essa coisa vai funcionar. Você pode cair direto do céu pelo que sabemos. Você realmente deveria delegar essa responsabilidade a outra pessoa. Berengário apenas deu uma risadinha e desligou as comunicações enquanto acenava para as pessoas na multidão que se reuniram para testemunhar esta ocasião monumental. Depois de fazer isso, ele ligou o motor de seu protótipo de avião de treinamento modelado após o arado A-96 e o dirigiu para a pista. Entre as muitas pessoas na multidão, Hans e Linde estavam lá, esperando ansiosamente enquanto observavam o chefe de sua casa, o imperador da Alemanha, fazer algo incrivelmente perigoso e estúpido. Em pouco tempo, o avião de treinamento ganhou velocidade e, com uma pequena ajuda de Berengar, elevou-se no ar. No momento em que isso aconteceu, as pessoas reunidas abaixo pararam de respirar por um segundo, com medo de que o avião pudesse cair do céu. No entanto, não. Ele continuou a voar alto, enquanto Berengar dirigia o avião para dar uma volta ao redor do aeródromo. Adrenalina e endorfinas corriam em suas veias de uma maneira que imitava o que ele sentia nas linhas de frente da guerra. Não, talvez tenha sido uma alta ainda maior. Berengário não sabia a resposta para isso, mas o que sabia era que não conseguia mais conter sua excitação. Ele ligou as comunicações novamente e gritou para o controle de solo em uma gravação que entraria para a história. Deus do céu, estou tão duro agora. Berengário não estava pensando na escolha das palavras e apenas gritou a primeira coisa que lhe veio à mente. No entanto, suas palavras fizeram com que os operadores de comunicação no solo caíssem na gargalhada. Quanto à visão do avião voando alto no céu, um jornalista que foi convidado para o evento para tirar fotos capturou nos arquivos da história. Berengar deu uma volta de vitória ao redor do aeródromo antes de pousar. Depois de desligar o motor, ele rastejou para fora da cabine sob aplausos monumentais. Linde, que estava na multidão com seu filho, correu imediatamente para Berengar e pulou em seu abraço, enquanto o beijava apaixonadamente na frente de toda a plateia. A bela ruiva quase morreu de susto, vendo seu marido idiota decolar no ar em tal armadilha mortal. Assim, no momento em que ela beijou seu homem, ela o repreendeu severamente por suas ações. Seu idiota! Você tem alguma ideia de como eu estava preocupado? Prometa-me que nunca mais fará algo tão tolo. Berengário apenas riu e acariciou o sedoso cabelo louro avermelhado da mulher com um sorriso confiante no rosto. A visão de Linde o perseguindo depois que ele saiu do cockpit ficou para sempre registrada na história graças às mãos rápidas do jornalista, que tirou uma foto da cena emocionante.
Berengário fizera o primeiro voo bem-sucedido da história da humanidade, um feito que foi apenas um de muitos em sua longa vida de realizações. Com a prova de que esses aviões podiam voar, bem como um protótipo funcional, a primeira geração de pilotos agora poderia ser instruída e treinada para a próxima guerra com o Japão. Berengar havia planejado expandir bastante a linha de aeronaves nos próximos anos para cobrir todos os aspectos da guerra aérea. Por enquanto, ele voltaria para casa e comemoraria com sua família. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.